Meus irmãos, abramos nossas Bíblias em 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Diz a infalível palavra de Deus: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus santo, eterno, imutável, Deus de graça, Deus de justiça. Ó Senhor, mais um momento da gente transmitir a Tua palavra, Senhor. Um momento de falar da Tua parte, da Tua lei, dos Teus decretos, dos Teus desígnios, apresentar a Tua vontade, Senhor, Teu desejo para com o Teu povo, a instrução, o alerta, a exortação, para que a gente possa bendizer o Teu nome, Senhor, não seguindo os nossos próprios caminhos, atentando, Senhor, para a Tua vontade. Ó Deus, capacita-nos nesse momento, Senhor, pedimos mais uma vez, porque não temos suficiência, Senhor, nem condições de fazer isso de modo adequado. Se formos fazer, Senhor, falaremos da nossa parte, transmitiremos, ó Deus, não a Tua mensagem, mas a nossa. Senhor, jamais, Senhor, longe de nós, tal atitude, Senhor. Por isso, de forma muito humilde, te pedimos a assistência, Senhor, do Espírito, a unção, favor da Tua parte, para podermos, Senhor, glorificar o Teu nome, enaltecer o Teu Filho, Senhor, que é o Verbo, Possamos atentar, Senhor, nesse instante, para as Tuas instruções. Capacita os ouvintes, ó Deus, para isso. Essas palavras, Senhor, encontrem um local reservado nos corações dos ouvintes. Que o Senhor faça essa preparação. Porque, meu Deus, triste, terrível, é desprezar, Senhor, a Tua lei, a Tua palavra. Por isso, Senhor, nós te rogamos Teu favor nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do nosso sermão é Em Alerta contra os Falsos Mestres, a terceira parte e última. Nós vamos expor essa última parte baseado no texto que nós vimos nesses 3 primeiros versículos do capítulo 2, do segundo capítulo da segunda epístola de Pedro. De novo, lembrando aos irmãos, Pedro está preocupado com um perigo interno, com uma ameaça interna. A primeira epístola que ele destinou a estes mesmos irmãos, ele estava preocupado com ameaças externas, aquilo que poderia afetar a igreja, afetar aqueles irmãos, desencaminhá-los, desencorajá-los, desestimulá-los, que eram as perseguições, a luta, o sofrimento, a dor em função do evangelho. Mas a igreja não enfrenta somente esse perigo.
ou esses perigos. São muitos. São muitos. E para isso, a igreja tem que estar em alerta. Em alerta. Lembro aos irmãos que as palavras iniciais do primeiro sermão dessa série foram para caracterizar um estado de alerta. Por isso usamos o exemplo de uma cidade, de um estado, que quando enfrenta situações de desastres naturais ou outros eventos, sejam eles quais forem, pode ser uma ameaça externa, de uma guerra, de um conflito, ele decreta estado de alerta, para que todos fiquem atentos, para os órgãos do governo, para a própria sociedade civil organizada, ela se mobilize. Mobilize recursos, estratégias de respostas a essa possível situação de emergência. Tristemente, irmãos, dias depois que pregamos esse sermão e falamos sobre o estado de alerta, o Rio Grande do Sul passou por uma calamidade. Começou a passar pela calamidade. É equivalente àquelas vistas apenas em guerras, inclusive são relatos de quem está lá. Os alertas emitidos antes da completa inundação daquelas cidades não foram suficientes para mobilizar a população a tempo. E nós não temos conhecimento de medidas preventivas tomadas devidamente para minimizar os impactos daquelas volumosas chuvas e tempestades que acometeram o Rio Grande do Sul. O fato é que a tragédia aconteceu e ainda está em curso. Por que trouxemos essa comparação? Porque algo semelhante pode acontecer no âmbito espiritual. Igrejas fiéis que negligenciarem os alertas que a palavra de Deus tem dado, especialmente aqui, nesta segunda epístola de Pedro, podem ser afetadas e sofrer consequências devastadoras em sua doutrina e teologia, que vai refletir diretamente na vida dos seus membros, causando um estrago irreversível em alguns casos. A pergunta é: o que fazer então? Manter-se num constante estado de alerta. O perigo que o apóstolo Pedro nos alerta aqui são os falsos mestres. E nós temos visto nesta série de exposições por que a igreja deve ficar alerta contra os falsos mestres. Qual o motivo do apóstolo Pedro estar trazendo isso, abordando esse assunto nessa epístola? O que é que ele viu? O que é que ele estava vendo? O que é que ele estava prevendo? Na verdade, não é só o apóstolo Pedro, mas na verdade, o que é que o Espírito Santo estava, por meio do apóstolo Pedro, alertando a igreja? Esse de fato é um perigo, é um grande perigo? Sim. Os falsos mestres são uma grande ameaça, são a pior ameaça para a igreja. Uma ameaça muito maior do que a perseguição, uma ameaça muito maior do que o sofrimento, do que a dor. Então a igreja deve ficar alerta. E nós vimos alguns motivos pelos quais nós devemos ficar alerta com base nesse texto. O primeiro foi: fique atento contra os falsos mestres, porque eles atuam de maneira dissimulada. O que é isso? O que é atuar de maneira dissimulada? Eles agem de forma astuciosa. Eles não mostram inicialmente os seus verdadeiros intentos. Eles vão dando ao povo aquilo que o povo quer, o que o povo deseja ouvir.
Assim como Pedro diz, os falsos profetas faziam. Eles sabiam o que é que o povo quer ouvir, os falsos profetas, e falavam. Assim como nos dias de hoje, os falsos mestres sabem o que a igreja quer ouvir. Tanto é, irmãos, que Deus alertava para os seus profetas, dizendo: você diga exatamente o que eu vou lhe dizer. Nem aumente, nem diminua. Exatamente o que eu tenho que dizer, vocês vão falar. Os falsos mestres dizem: eu sei o que é que o povo quer ouvir, então eu vou atuar de forma dissimulada, sorrateira. O que é isso? É quando você vem se esgueirando, se arrastando pelo mato, como a gente vê nos treinamentos de guerra, que os soldados fazem nas matas, para não serem vistos. Irmãos, os verdadeiros anunciadores do Evangelho vão para a praça pública, ficam de pé, abrem a Escritura e dizem: assim diz o Senhor. Ele se expõe, ele expõe a sua vida. Os falsos não. Começam sorrateiramente, escondidos, para depois de espalhar, aí eles começam a aparecer. Eles começam a dar as caras. E qual é o grande perigo? Os atores são os da própria casa. Esse é o grande perigo. Vai surgir de dentro da própria igreja. Lembro novamente os irmãos que é o mesmo alerta que o apóstolo Paulo fez aos presbíteros de Éfeso, quando disse: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos. No meio. Eu sei que isso vai acontecer. Então não é para estar alerta, é para ficar alerta. O perigo é grande, porque eles vão atuar de forma dissimulada, porque também, a segunda lição que aprendemos, eles vão introduzir heresias destruidoras da igreja. De dentro da igreja, eles vão começar a trazer ensinos destruidores. Já dissemos, irmãos, não é um ensino assim, inocente, não é uma ideia que possa ser que dê certo. Não. É aquele ensino que é como uma praga, que vai infectando toda a plantação, ao ponto de não se poder mais aproveitar a colheita. Irmãos, tem igreja aqui que se você tirar a heresia não fica nada, quase nada. Só fica o nome Jesus Cristo e Deus. Só fica isso. Adentrou de tal maneira na igreja que não consegue mais, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que tirar. Toda a doutrina, todo o ensino está contaminado. Você vai ver um ensino, você diz: esse aqui saiu mais ou menos. Esse aqui ainda se aproveita. Tem igreja que não se aproveita mais nada, que você vai ver. Por quê? Começou a heresia destruidora da igreja e foi tomando conta de tudo, feito uma praga, um câncer. E isso de novo vai acontecendo de forma furtiva, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Terceira lição que nós aprendemos: você tem que ter cuidado com os falsos mestres, porque eles vão ter muitos seguidores. Aprendemos que um dos indicativos, preste bem atenção, um dos indicativos, não o único, nem o determinante de um falso mestre, você identificar um falso mestre, é a grande quantidade de pessoas que o seguem.
um dia fizeram sua profissão de fé em Cristo Jesus, seguirão as práticas dos falsos mestres, práticas libertinas, comportamentos reprováveis. Eles vão dar vazão à carne, às suas paixões, os seus desejos. Inclusive, Calvino diz que as falsas doutrinas são bem recebidas pelo consentimento comum do mundo. Por quê? Porque, simples, eles agradam ao coração e agradam à carne. O falso profeta dizia o quê? Dizia o que o povo queria ouvir. O que é que o falso mestre diz? O que a igreja quer ouvir, o que o membro da igreja quer ouvir. Quarta lição, nós aprendemos que eles vão difamar o caminho da verdade. Os falsos mestres, irmão, não se importam que o evangelho seja difamado. Não ligam para o juízo de Deus, nem ligam para o juízo dos homens. Enquanto o verdadeiro evangelho ensina o homem a temer a Deus, a adornar, embelezar a sua religião por uma vida reta, uma conduta casta, virtuosa, o falso ensino, quando entra em cena, solta as rédeas, deixa a pessoa livre. Então, a doutrina de Cristo é exposta às reprovações dos ímpios. As pessoas vão dizer: olha, aquilo ali são os crentes. Concluindo, irmãos, esta série de sermões, quero trazer mais 2 motivos porque a igreja deve ficar alerta contra os falsos mestres. O 5º motivo na sequência é: você tem que ficar muito atento, porque o falso mestre vai fazer comércio da igreja. Veja o versículo 3, a parte A. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Veja, irmãos, o que é que Pedro está falando? O que é que Pedro está fazendo? Está detalhando, está fazendo um raio-x, está tirando uma tomografia dos falsos mestres, como eles agem, pelo que eles são motivados, o que é que eles estão de olho, qual vai ser a consequência. Pedro está trazendo, irmãos, tudo isso. Ele está aqui com o máximo de detalhe, inclusive tirando a tomografia e já dando o laudo, já dá o laudo. Às vezes não acontece isso, você faz um procedimento, né? Você faz um exame de diagnose e terapia, aí você faz com um profissional da área, aí você aguarde que o laudo vai sair. Pedro aqui já está dando o raio-x, a tomografia e o laudo. Pedro está detalhando a característica, a motivação, o modus operandi dos falsos mestres, para que os crentes os identifiquem e fiquem alerta, resistam com todas as suas forças. Quando vê um falso mestre, ele, eita, foi como Pedro disse. Olha, meus irmãos, olha a pregação. Nós ouvimos essa pregação, aí o que é que ele faz? Conta para o irmão, tome cuidado. Irmão, fica alerta, olhe, esse ensino, essa forma de agir, essa intenção aqui, isso está se encaixando dentro do que Pedro falou, de um falso mestre, de uma falsa mensagem, de uma falsa doutrina. Por quê? Ele diz: estou vendo que o que move, o que está motivando essa pessoa é o seu interesse, é a sua cobiça, é a sua avareza. Pedro está dizendo aqui, ó, também movidos por avareza. Como é que os falsos mestres enxergam o rebanho? Como um negócio, uma fonte de lucro.
como algo que gera dividendos. O rebanho do Senhor, comprado com seu precioso sangue, é usado pelos falsos mestres para obter vantagem pessoal. Isso quer dizer que as pessoas vão ser manipuladas, enganadas, ludibriadas para satisfazer a ganância dos lobos em pele de ovelha. Faça aí, irmãos, eu quero que sempre você vá fazendo um paralelo com os verdadeiros mestres. Os verdadeiros se preocupam com o bem-estar espiritual das ovelhas, se esforçam para conduzir as ovelhas a pastos verdes, para as águas tranquilas, se gastam na oração, no estudo, na instrução, no cuidado, procuram saber o estado das ovelhas, prezam pela sua família. E os falsos estão preocupados com isso, não. Basta você, irmãos, observar o que é pregado e ensinado pelos falsos mestres, que aí você vai ver, você vai descobrir sua verdadeira intenção. Qual o problema? O problema, irmão, é que nos nossos dias o conhecimento teológico tem sido muito fraco, para não dizer quase nulo, nas igrejas. Assim como a própria aversão à doutrina. Muitos serão enganados porque não tem como identificar um falso ensino. Não tem como identificar. Não sabe dizer aquilo é certo ou aquilo é errado. Está de acordo com a palavra de Deus ou não? Irmãos, uma hora vai chegar, a hora do teste, a hora da prova vai chegar. Vai chegar. Porque Deus é um ótimo professor. Ele dá o conteúdo e aplica a prova. Ele aplica a prova. Veja, irmãos, o significado dessa palavra avareza aí utilizada por Pedro, no grego, nos ajuda a entender melhor o que impulsiona o agir dos hereges, dos falsos mestres. A palavra traduzida por avareza é pleonexia. Então, quando você vai ver esse significado, está lá, desejo ávido, intenso, de possuir mais. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Desejo ávido, intenso, de possuir mais. Isso é o que caracteriza. Ele não se contenta com o que tem. Há uma ânsia de possuir. Ele não se contenta com o que tem e deseja possuir o que não tem. Quer para si aquilo que não lhe é de direito. Os falsos mestres não querem o bem das almas. Eles querem as posses das almas. Eles não trabalham pela salvação das almas, mas para conseguir extrair delas seus bens. Pedro aqui, irmão, está trazendo uma ajuda tão grande para a igreja, dando essas características. As características daqueles que querem explorar o rebanho e não pastorear um rebanho. Os verdadeiros mestres, irmãos, são os obreiros que labutam pelo rebanho. Preocupado com a fé. Está crendo em quê, irmão? Só olhe, isso aí não é bom, não. Isso aí que o irmão está crendo, isso aí que o irmão leu. Tome cuidado com essas coisas. Estão sempre preocupados. Estão prontos para servir, não para ser servido. Os verdadeiros mestres se doam, se gastam. Sua alegria é ver o reino de Deus se fortalecer, é ver os irmãos crescendo na graça, é ver os irmãos colocando em prática os seus dons e seus talentos. Ele incentiva isso, incentiva os irmãos nessa direção, se alegra quando os irmãos crescem. Os obreiros da iniquidade têm o dinheiro como a força que os move.
Muitos disfarçam este fato de muitas maneiras. Preste bem atenção, é de forma dissimulada. Ele pode apresentar preocupação, aparente preocupação com sua situação. Como é que está? A família está bem? Mas seu interesse não é no bem da família, é no seu próprio bem. Como ele vai lucrar com isso? No passado, uma pessoa me disse assim, olha, tal pastor parece que está preocupado comigo porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. A preocupação dele é essa, na contribuição, na minha contribuição. Então, muitas vezes, muitos disfarçam de várias maneiras, com pregações, disfarçam seu interesse, ele é sutil, com pregações. E existem pregações muito, abre aspas, boas, fecha aspas, para mostrar essa preocupação. Por exemplo, pregações sobre prosperidade. Os falsos mestres tomam de forma fraudulenta as bênçãos materiais que Deus prometeu ao seu povo na antiga aliança, que eram figuras das bênçãos espirituais, e o que é que faz? Aplica na nossa era. E aí qual é a mensagem? Se você, meu irmão, não tem desfrutado de muitas bênçãos materiais, é porque sua fé é fraca ainda. Ou você precisa plantar mais para colher. Nunca ouviu isso, não? Esse plantar quer dizer, você precisa ofertar mais, dizimar mais. Você tem feito votos a Deus, tem feito suas promessas, tem cumprido com suas promessas, como se o homem, irmãos, pudesse barganhar com Deus, pudesse negociar, dando a Deus algo para que Deus lhe retribua no futuro com mais, né? Porque não é para retribuir igual. Sempre Deus tem que mandar mais. Essas mensagens, irmãos, são proferidas por mercenários. Pastor fiel. Você já viu algum pastor fiel com esse tipo de mensagem? Os falsos usam o ministério para fazer dinheiro e não para fazer a obra de Deus. E aí, como eles fazem para alcançar esse propósito? Pedro nos ensina. Pedro está dando aqui, irmãos, todas as dicas, todas as orientações. Como é que eles fazem isso? Versículo 3 de novo, a parte A. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Como? Com palavras fictícias. Está aqui dizendo como é que eles vão fazer. O que é isso? O que é isso? Eles vão usar palavras que se adequam, que se moldam à sua conveniência. Esse é o significado no original da palavra fictícia, é plastos, de onde deriva a palavra plástico. É algo que se molda. Como o barro se molda, como a cera se molda. Plastos também pode ser traduzido como inventado, simulado. Palavras que podem significar qualquer coisa, o que eles quiserem para poder manipular. Não esqueça que os falsos mestres são ministros de Satanás, que não estão para explicar o texto bíblico, mas para enganar por meio do texto bíblico. Ele vai usar a Bíblia, mas não da forma correta. Esses falsos mestres infamam o caminho. Esses falsos mestres fazem o povo dizer em forma de chacota. Está ali uma pequena igreja,
pequenas igrejas, grandes negócios. Já ouviu essa expressão? Por quê? Porque as igrejas são como agências financeiras que visam o lucro. Tanto que muitas são abertas já com meta de arrecadação prefixada. Quando as metas não são alcançadas, a igreja fecha. Sabia disso? É. Nestas, a palavra é deturpada, sem nenhuma dificuldade, sem qualquer constrangimento. Palavras fictícias, significados diferentes do original são atribuídos às frases para que seja adequado à intenção, a um motivo. Um conhecido pregador disse que estes falsos mestres transformam o púlpito em balcão, o templo num covil de salteadores e os fiéis num bando de explorados. Infelizmente, irmãos, esta é a realidade de muitas igrejas no nosso país. E seus falsos mestres estão se tornando cada vez mais ricos e não têm agora dificuldade de ostentar luxo pecaminoso. Veja, eu estou dizendo, luxo pecaminoso. Não tem dificuldade. Perderam completamente a vergonha. Mentem. Inventam histórias, palavras fictícias, nós vamos ver. Histórias inventadas. Pegam a palavra de Deus e contam. Assim como os fariseus manipulam os incautos, os nécios, que aceitam suas histórias inventadas como evangelho. Olha aqui, essas palavras fictícias aqui são o quê? Histórias inventadas que se confundem com o evangelho. Se aceita essas palavras como se deveria aceitar o evangelho. Paulo, irmãos, conhecia bem esses comerciantes da Escritura. Esses não têm qualquer interesse pelo bem das almas de seus ouvintes. Tanto é que, escrevendo aos irmãos em Corinto, ele disse assim, olha, está lá em 2 Coríntios 2,17. Preste bem atenção. Pedro alertando, Paulo alertando, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Por que é que a igreja deve ficar em alerta contra os falsos mestres? Porque eles vão fazer comércio da igreja. E concluindo, irmãos, a igreja deve ficar alerta contra os falsos mestres, porque o destino deles é a perdição, é o juízo divino. Não pense jamais, que porque esses falsos mestres têm muitos seguidores, porque eles estão alcançando cada vez mais visibilidade, porque eles estão ficando cada vez mais ricos e poderosos. Tem uns aí que já tem rede de TV. É dono de rede de televisão. Não pensem. O destino deles é o juízo. Parte B do versículo 3. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. E a sua destruição não dorme. Esta, irmãos, é mais uma promessa divina que aparentemente, preste bem atenção, aparentemente não se cumpre literalmente. Por quê? Veja.
Por que é que nós dizemos aparentemente? Porque o tempo de Deus, irmãos, o cronograma de Deus não é o nosso. Muitos falsos mestres vivem e enganam durante muitos e muitos anos. E o juízo não parece ser tão rápido quanto indica o texto bíblico. Uma tradução possível para a parte B do versículo que lemos é o seguinte: sua condenação há muito está pendendo sobre a sua cabeça e a sua destruição não dorme. Isso quer dizer, irmãos, que Deus pode tolerar a situação por um tempo, mas não para sempre. A severidade do juízo de Deus já foi decretada para os avarentos que exploram o evangelho com o intuito de satisfazer sua cobiça, seu desejo desenfreado por dinheiro. A maneira como Pedro descreve a cobiça é tal que os falsos mestres, quando alcançam seu propósito de obter o dinheiro dos cristãos, descobrem que a sua avareza os leva a querer mais e mais. Mas eles, na sua cegueira, esquecem do zelo que Deus tem pelo seu povo, do zelo que Deus tem pela sua palavra, pelo seu nome. A cobiça, o dinheiro, a fama, cega completamente essas pessoas e passam a inventar histórias cada vez mais fictícias para atrair o povo. É isso que Pedro está dizendo aqui de novo, deixa eu lembrar para os irmãos. Farão comércio de vós com palavras fictícias. O que é isso, irmãos? Histórias, inventando interpretação de textos bíblicos. Essas são as histórias fictícias. Dão as palavras, o que ocorreu ali na Bíblia um sentido que não é aquele. Em vez de fazerem, irmãos, apresentarem um estudo da palavra de Deus conforme é o desejo de Deus, conforme Deus deixou, trazendo para o povo. O que é que o verdadeiro mestre deve fazer? Ele deve fazer a seguinte, de forma bem simplificada, para os irmãos entenderem. Ele deve pegar o texto, ele deve analisar o texto, lógico, debaixo de oração, deve analisar o texto, deve entender o seu contexto histórico, deve entender o que Deus falou para o povo naquela época, naquele momento, entender qual era a mensagem do Senhor, olhar para o nosso momento e entender o que Deus fala para nós com base nas palavras, no sentido do texto, no sentido, na análise histórico-gramatical, como nós dizemos. O que é que as pessoas, falsos mestres, fazem no dia de hoje? Eles fazem eles contemporizam. Eles pegam os dias de hoje e fazem uma adequação à realidade, ao que está acontecendo agora. Adequam o texto bíblico à realidade. Preste bem atenção. Eles não fazem a leitura da realidade com base no texto bíblico. Eles adequam o texto bíblico à realidade. Na psicologia se usa a expressão ressignificar. Na teologia é alegorizar. Achei melhor. Fazem alegorias. Esse texto agora precisa ser visto dentro
do momento em que nós estamos passando, da nossa realidade. Ele foi escrito naquela época, para aquela cultura, com aquela linguagem. Hoje é diferente. Palavras fictícias. É isso, irmão. É mentira. Para atrair o povo. O que mais? Lançam campanhas e mais campanhas nas igrejas. Você vê uma campanha, tem igreja que vive de campanha para alcançar o favor divino. E vamos fazer aqui, irmãos, a campanha de quebrar as correntes das maldições. O que é que você vai fazer? Bom, você dá uma oferta aqui e bota seu pedido e 318 pastores vão orar pelo seu pedido. Eu vi gente, irmãos, vendendo contrato. Você vai fazer um contrato, um contrato com Deus. E nós vamos registrar isso em cartório. Eu vi, irmãos. Eu vi um vídeo. E o pessoal levantando assim a folhinha, ó, na igreja. Aí, e para confirmar, os pastores que estão aqui, eram vários pastores, vão autenticar isso aí. Aí como é que eles faziam? Aí os irmãos estavam com essa folhinha aqui, os pastores ficavam na saída ali, e eles pegavam uma coisinha vermelha aqui, e melavam o dedo numa tinta vermelha, faziam o sinal da cruz, e eles estão autenticando esse contrato que você fez com Deus, viu? Agora isso tinha um valorzinho. Campanhas e mais campanhas para alcançar o favor divino. Viagem e excursões à Terra Prometida com batismo no Rio Jordão. Objetos sagrados comercializados, né? E eu já vi, irmãos, a lista de absurdos é grande. Eu já vi um pastor vendendo o sopro ungido dele. Mas sabe como é que ele fazia para vender o sopro ungido dele? Ele pegava uma bexiga dessa, de bolinha de aniversário. Aí soprava, enchia, fechava e disse: está aqui o sopro ungido do pastor. Um abismo chama outro. Essas histórias vão dando certo. Por que é que vai dar certo? Porque os seguidores não param de aumentar. A verdade é torcida, a mentira vira sua marca registrada, suas vidas se tornam-se mais extravagantes e sem pudor. Mas, olhe, nenhum deles vai ficar impune. E você pode ficar se perguntando como eles conseguem ir tão longe, como não tem como ficar impressionado com tanta criatividade, com tanta capacidade de enrolar, com tanta mentira se passando por verdade, como o evangelho é distorcido nas pregações e não há nenhum questionamento. E muitas dessas igrejas se multiplicam e se multiplicam. E é impressionante. Falei para os irmãos, as igrejas ficam se espalhando, irmãos. Se tem uma que já tem 30 nos Estados Unidos. E quando você vai ver as igrejas, não são a nossa aqui, essa estrutura da nossa não é nem a dispensa dessas outras igrejas. São igrejas super luxuosas. Inclusive construíram um templo, não foi de Salomão. Dá para imaginar quanto foi gasto naquela estrutura? Como? Como isso acontece? Irmãos, quem está por trás dessas mentes
Sabe quem é? Satanás. O pai da mentira. É por isso que eles conseguem mentir tanto, enganar tanto. Estão sendo influenciados pelo maior enganador que já surgiu na face da terra, que atua nesse ramo desde o primeiro casal. Então é assim, irmãos, enquanto o Espírito Santo age na vida dos verdadeiros ministros, dirigindo-os a um entendimento correto do Evangelho, para instruir e alimentar as ovelhas de Cristo, os falsos são capacitados por Satanás para regimentar a multidão dos bodes que vão para o inferno junto com eles. Vai tudo junto com eles. O soberano já decretou o destino desses falsos mestres. Já decretou. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Por isso que a destruição deles está a caminho. Veja se não é a mesma coisa que Judas alertou. Judas, o irmão de Tiago, o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Lá em Judas 4 está dito assim: pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação. Se introduzirão com dissimulação. A mesma coisa. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que Deus está alertando sua igreja por meio de muitos atalaias. Pedro, Paulo, Judas. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. A mesma linguagem de Pedro. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Pedro está dizendo isso. Práticas libertinas. E negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses homens, irmãos, são levantados não à toa. Por que é que eles surgem? Por que é que eles passam esse tempo? Mesmo que o juízo deles já esteja pronunciado, é para provar, irmãos, a igreja. É para servir indiretamente na separação do joio e do trigo. Para ajudar na identificação das verdadeiras igrejas, das sinagogas de Satanás. Fique alerta. Abra o olho. É para provar a igreja. É para quando surgir, querer se levantar algum aqui dentro, ser imediatamente identificado. Concluímos, irmãos. De novo com o finalzinho do versículo 3. E a sua destruição não dorme. O veredito final no tribunal divino para essas pessoas já foi definido. Seu destino será o mesmo dos anjos caídos, dos iníquos nos dias do dilúvio e da condenação de Sodoma e Gomorra, como indicam os versos de 4 a 9 deste capítulo. Vamos fazer a leitura? 2 de Pedro 2, agora do versículo 4 ao versículo 9, os versículos subsequentes daquele que lemos e que estamos expondo. Veja, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa,
tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles subordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles, porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Esses estão reservados. Reservados. Kistemeque nos diz que esses mestres que receberam o veredito de Deus não passam de prisioneiros no corredor da morte. Aqueles que foram condenados à pena de morte estão lá, só aguardando a sua hora. Quando você olhar essas pessoas, imagine essa figura. Sua condenação paira sobre sua cabeça. Alguém que está condenado à pena de morte, sua condenação já foi dada. Ele só está aguardando o dia. E eu pergunto, você percebe a urgência do cristão estar todo o tempo em alerta contra o surgimento dos falsos mestres no meio da igreja? Meu irmão, entenda, vou finalizar com esse alerta aqui, que é para todo cristão. Esse alerta ele está dando para a igreja. Ele está dando para o pastor. Pastor, olha, fica alerta. Está dando para toda a igreja. A carta é para ser lida na igreja. Todos nós devemos ser como atalaias que precisam estar alerta contra alguma ameaça. Por quê? Vamos relembrar primeiro. Eles vão agir de forma dissimulada, sorrateira, sem chamar atenção. Segundo, eles vão introduzir heresias destruidoras, ensinos que vão consumir a igreja aos poucos, até tomar conta toda dela. Terceiro, eles vão ter muitos seguidores. Não se deixe enganar pelo quantitativo de pessoas que seguem heresias, porque são muitas. E de novo eu lembro para os irmãos, texto bíblico muito conhecido, muitos são chamados, poucos escolhidos. Quarto, eles vão difamar o caminho da verdade. Eles não vão se preocupar em lançar o nome do evangelho na lama. Quinto, vão fazer comércio da igreja. Para atender sua cobiça, vão explorar o evangelho para obter dinheiro. Sexto, seu destino é o juízo divino, tanto deles quanto dos seus seguidores. E para finalizar, quero fazer novamente um paralelo com a catástrofe que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Catástrofe sob o ponto de vista ambiental, humano. Deixa eu usar novamente, fazer esse paralelo. No passado, já ocorreram grandes inundações naquele estado. Uma das que se tem notícia é a de 1941. Naquela ocasião, o nível do rio Guaíba, que está lá em Porto Alegre, chegou a uma altura entre 4,75 metros, segundo registros da época. Agora, em 2024, o nível do Guaíba passou de 5,3 metros. Bom, fazendo a comparação, é mais agora, mas não é tão muito mais do que antes. Os veículos de notícias veicularam fotos das duas enchentes, de 1941 e de 2024. São incrivelmente parecidas depois de tantos anos. Após a enchente de 1941, as autoridades decidiram criar uma proteção contra enchentes na cidade. O Muro da Mauá, como ficou conhecido, tem 3 metros de altura.
e ficou pronto na década de 1970. Segundo os estudiosos, lá os especialistas, a situação na capital gaúcha agora poderia ter sido ainda pior sem o muro. Os falsos mestres estão hoje presentes no nosso meio e o alerta já foi dado há muito tempo pelos apóstolos. Os irmãos vão entender a comparação agora. Eu pergunto, se os falsos mestres estão presentes no nosso meio e o alerta já foi dado há muito tempo pelos apóstolos, há muito tempo está escrito essas cartas, já? Pergunto, que medidas têm sido tomadas para se proteger? Que medidas você tem tomado para se proteger? Para proteger sua família e para proteger a sua igreja das heresias. Você vai ser ingênuo e acreditar que sua igreja está suficientemente protegida contra essa catástrofe e vai baixar a guarda? Não vai ficar alerta? Talvez você acredite que pela igreja ter pregações expositivas aos domingos, isso seja suficiente. Como possivelmente alguns gaúchos pensaram que o muro da Mauá também fosse suficiente. Agora temos o muro, podemos ficar tranquilos. Jamais esqueçam, irmãos, que nós não lutamos somente contra os falsos mestres de carne e sangue, mas também lutamos contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Razão mais do que suficiente para estar em todo o tempo atentos para a catástrofe da heresia que pode invadir a igreja. Que Deus ajude a igreja a se manter sempre alerta. Amém.